Boa tarde a todos. Em nome de Sua Excelência, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, damos início à sessão de encerramento do 8º Congresso da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. A mesa é composta pela Excelentíssima Presidente do Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Dra. Anabela Veloso, o Excelentíssimo Presidente do Conselho Profissional do Colégio dos Agentes de Execução, Solicitador Jacinto Neto, Dr. Jacinto Neto, Excelentíssimo Presidente do Conselho Profissional do Colégio dos Solicitadores, Dr. Júlio Santos, Excelentíssimo Presidente da Assembleia Geral da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Dr. Armando Oliveira, Excelentíssimo Bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Dr. José Carlos Rezende, Excelentíssima Secretária de Estado da Justiça, Dra. Anabela Pedroso, e Excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Juiz Conselheiro, Dr. Henrique Araújo. Estão ainda presentes na sessão de encerramento os seguintes convidados, a quem profundamente agradecemos: Excelentíssimo Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Juiz Conselheiro José António de Sousa Lameira, Excelentíssimo Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, Juiz Desembargador Luís Miguel Ferreira de Azevedo Mendes, Excelentíssimo Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Procurador da República Adão Paulo M. de Conceição Carvalho, Excelentíssimo Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, Dr. António Manuel Antunes Marçal, Excelentíssimo Presidente da Delegação das Caldas da Rainha da Ordem dos Advogados, Dr. Michel Rocha, Emérito Presidente do Conselho Geral da Câmara dos Solicitadores, Dr. Amilcar José da Luz Costa, Emérito Presidente do Conselho Geral da Câmara dos Solicitadores, Dr. Reinaldo Alberto Ramos Gomes, Excelentíssima Diretora da Comissão da Fiscalização dos Auxiliares de Justiça, Dra. Rita Fernandes, Excelentíssima Assessora na Comissão dos Auxiliares da Justiça, Dra. Inês Caeiros, e em representação do Excelentíssimo Presidente da Direção da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais, Dra. Carla Santos. Senhores congressistas, agradecemos uma vez mais a presença de todas e de todos, e tem a palavra a Dra. Anabela Veloso. Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Juiz Conselheiro Henrique Araújo, Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Justiça, Dra. Anabela Pedroso, apresento os meus respeitosos cumprimentos a todos os nossos convidados, à Comissão de Honra deste 8º Congresso, penhoradamente agradecida. Permitam-me agradecer ao Sr. Bastonário, Dr. José Carlos Rezende, um particular obrigado. Obrigada pela atenção que tem dispensado aos solicitadores e aos agentes de execução. Obrigada pela forma próxima com que a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução tem atuado junto dos seus associados e por ser um pilar essencial para os mesmos e pela irreverência que tem tido no setor da justiça. Sem qualquer dúvida, podemos afirmar que esta Ordem, a nossa Ordem, tem colaborado incondicionalmente no setor da justiça, com outros operadores judiciários e, bem assim, outros organismos diferenciados. E isso ficou aqui bem patente nestes 2 dias. Obrigado por estar sempre e de forma contínua a tentar o diálogo com todos com um único objetivo, o de conseguir melhores soluções e mais competências para os nossos profissionais. Não tenho dúvidas que os solicitadores e os agentes de execução podem confiar naquela que é a nossa ordem profissional, a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Obrigada, Caldas da Rainha, pela maravilhosa e afável recepção. Obrigada a todos os que contribuíram para que este Congresso se tornasse possível. O 8º Congresso da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução serviu para encurtar distâncias, permitiu acelerar a recuperação de pontes entre colegas e ainda criar novas pontes, a título de exemplo, a assinatura de 2 dos protocolos de cooperação que nos enchem de orgulho. Um no dia de ontem e hoje vai ser assinado mais um protocolo com o IRN.
São estes protocolos, estas iniciativas, que nos enchem de orgulho enquanto profissionais. Os solicitadores e os agentes de execução são profissionais resilientes e estão sempre prontos para participar de forma ativa, e isso viu-se através das respostas eficazes que prestaram em ambiente pandémico. E vê-se porque dão sempre e de forma inigualável respostas a novas competências e aos desafios constantes da nossa ordem. Afirmo com toda a certeza que a nossa participação nestes 2 dias foi fundamental, quer pela discussão de todas as propostas de recomendação, quer pelo privilégio da discussão saudável entre colegas, sobretudo por participarem na discussão em torno da tomada de decisão do que melhor serve os solicitadores e os agentes de execução. Propostas estas que chegarão aos seus destinatários. O 8º Congresso foi rico, muito rico, nos afetos, nos olhares. Foi bom estar próximo, foi bom estar presente, foi bom estar com todos. O 8º Congresso da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, nas Caldas da Rainha, será mais uma marca na história dos solicitadores e dos agentes de execução, que ficará na memória de todos nós. Obrigada aos solicitadores e aos agentes de execução por fazerem a diferença. Obrigada, colegas. De seguida, vai proceder-se à assinatura do protocolo entre o Instituto dos Registros e do Notariado, aqui representado pela Presidente do Conselho Diretivo, Mestre Filomena Rosa. Tem a palavra Mestre Filomena Rosa. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada por este convite para estar aqui nesta sessão de encerramento e pelo desafio para a realização deste protocolo. Com este passo, esperamos estar mais próximos dos solicitadores, tornar o registro predial mais acessível, e contamos que este seja apenas um primeiro passo para outras acessibilidades e outros acessos mais facilitados e mais baratos e mais simplificados a todos, aos profissionais. O registro está ao serviço da sociedade e é por esse motivo que, de facto, procuramos sempre encontrar a melhor solução. Se calhar esta ainda não é a solução final, passo a palavra, que não é a melhor expressão, mas é a solução que neste momento se mostrou possível e que eu acredito que vai ser muito benéfica para os solicitadores em geral.
Muito obrigada a todos. Agradeço também à Sra. Secretária de Estado da Justiça o permitir-nos este momento. Muito obrigada a todos. Tem a palavra o Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Dr. José Carlos Rezende. Começo esta intervenção por agradecer ao Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Juiz Conselheiro Dr. Henrique Araújo, Excelência, por ter aceito o convite de presidir a nossa sessão de encerramento, ter-se deslocado às Caldas da Rainha um sábado. Eu sei como é duro e, fundamentalmente, tendo Vossa Excelência tomado posse há pouco tempo, desde já lhe manifestar a admiração que tenho pelo percurso que fez da Justiça, pela forma como conhece tão bem os tribunais, a Justiça e todos aqueles que com ela interagem, e pelas palavras assombradas que já tive a oportunidade de nos transmitir relativamente àquilo que quer em que quer trabalhar na Justiça, no sentido de ela ser cada vez melhor, e quando sabemos falar em melhor, significa termos uma Justiça com mais qualidade, mais célere e mais compreensível para todos. E isso será um objetivo permanente, e tenho a certeza que o Sr. Presidente sente esse objetivo como essencial para o nosso futuro. Muito obrigado por estar aqui connosco e por aceitar presidir esta cerimónia. Excelentíssima Senhora Doutora Anabela Pedroso, ilustre Secretária de Estado da Justiça, Vossa Excelência tem-nos honrado com um diálogo permanente. Já nos esteve presente connosco no Congresso de Viana do Castelo e, ao longo destes anos, temos tido o gosto de sentir que a Sra. Secretária de Estado nos ouve com atenção e que é uma pessoa com aquela insatisfação típica de quem quer sempre conseguir mais. E essa insatisfação tem sido motor de desenvolvimentos importantes para nós, para a Justiça, e estou convencido que continuará a ser para o futuro, sempre nesta perspectiva da melhoria. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, colega Armando Oliveira, Senhor Presidente do Conselho Profissional de Solicitadores, colega Júlio Santos, Senhor Presidente do Conselho Profissional dos Agentes de Execução, colega Jacinto Neto, Senhora Presidente Regional de Coimbra, colega Anabela Veloso, na sua pessoa, saúdo os presidentes regionais e, particularmente, todos os dirigentes da Ordem que tanto se esforçaram, seja neste Congresso, seja durante estes últimos tempos que percorremos. Os tempos da pandemia foram particularmente difíceis e exigentes para os dirigentes. Essa história pode ser feita todos os dias. Várias vezes ouço aqueles que ainda hoje quase ficam surpreendidos ao pensar no que se conseguiu fazer durante este período, daquilo que também significará diferente para o futuro. Mas há realmente um aspecto que eu tenho de relevar. Durante este período nós sentimos que em muitos momentos estávamos numa guerra muito dura, e nestas guerras é que se conhecem as pessoas, aquelas que são capazes de ter grandes dedicação, grande esforço e que não se assustam por todos os momentos difíceis. A Sra. Presidente Regional de Coimbra, que simboliza aqui todos os que organizaram este Congresso, o Congresso está na região de Coimbra, simboliza os colegas dirigentes e simboliza também
os nossos colaboradores e funcionários que conseguiram que o Congresso, em muito pouco tempo, fosse organizado e tivesse os resultados que eu considero que foram um êxito. Para todos aqueles que organizaram o Congresso, peço uma salva de palmas por Congresso. Senhora Presidente do Instituto dos Registros e Notariado, doutora Filomena Rosa, este protocolo faz parte das pequenas pedrinhas que nós vamos pondo na Justiça para que tudo funcione melhor. Pode parecer muito pouco importante para uns, mas eu estou convencido que a maioria dos nossos colegas, ao saberem que vão passar a poder obter informações do registro predial, pagando €1,5 por cada prédio, percebem que isto será extremamente útil para eles. Extremamente útil para eles e extremamente útil para os serviços, porque isso vai significar que solicitadores e seus funcionários deixam de estar horas nas conservatórias para obter uma informação com todas as dificuldades que são típicas desta época. E isto é um passo decisivo. É verdade que eu tenho esperança que no próximo Congresso assinemos um protocolo a dizer que em vez de €1,75, não é? Passa para 0,25, mas tomemos nota, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente do IRN, que se for necessário até fazemos um Congresso mais cedo, porque achamos que essa parte é extremamente importante. Mas, como eu dizia, é destas pequenas coisas que a Justiça se vai fazendo e melhorando, que parecem muito pouco importantes, mas que ajudam imenso à simplificação. O nosso 8º Congresso tinha que se efetuar este ano, temos que obrigatoriamente o fazer de 4 em 4 anos, estava para ser realizado em julho, mas face à situação da pandemia adiamos para setembro, e penso que bem, temos bom tempo, podemos ter aqui, estiveram connosco quase 400 colegas. Tivemos debates que eu julgo que são muito importantes para nós e para a nossa história. A simplificação da titulação foi um dos debates que contaram com a presença da Sra. Presidente do IRN, com o Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, e que tiveram como perspectiva perguntarmos a nós, perguntarmos aos intervenientes o que é que se pode fazer para simplificar a titulação. E todos chegamos à conclusão que se pode fazer muito. Os caminhos não são muito fáceis, mas pode-se fazer, e julgo que as propostas que vamos apresentar nessa área que serão importantes e que serão analisadas pelo Ministério da Justiça, pelo IRN, com atenção. Tivemos aqui também a discutir o que é que significam aquilo que chamamos agora os ativos digitais, as criptomoedas. O que é que isto vai alterar? Desde o aspecto prático de como é que são feitas as nossas penhoras, e aí eu julgo que é uma preocupação, as penhoras ou a apreensão destes ativos, é uma preocupação de nós todos, é uma preocupação que os tribunais e os senhores juízes terão que ter, mas também, como é evidente, os agentes de execução, ao perceberem que se isto não for regulamentado, se está a abrir uma caixa de Pandora extremamente difícil. E é necessário que os Estados, os governos, percebam isso, seja na regulamentação daqueles que têm em depósito os ativos digitais, seja a regulamentação daqueles que usam os ativos digitais para fazer branqueamento de capitais, para não pagar impostos. Temos todo aí um mundo em aberto que é muito complicado, muito grave e que devemos estar atentos a este debate, nomeadamente com os nossos colegas da União Internacional de Justiça e Justiça. Parece-me que foi extremamente útil e também temos um conjunto de propostas sobre esta matéria. Debatemos também aqui profundamente as questões que se põem para os solicitadores e agentes de execução sobre a segurança social. A crise pandémica mostrou-nos que a solução que tínhamos era uma solução que tinha aspectos de ilusão.
nomeadamente ao acharmos que teríamos o melhor sistema de todos. E quando percebemos que nos meses de confinamento os solicitadores, os agentes de execução, também os advogados, não tinham direito a nenhuma remuneração. É verdade que todos consideramos que o Estado poderia ter colaborado mais nessa altura. Mas essa reflexão é extremamente importante na perspectiva do que é que vai acontecer para o futuro. É importante para percebermos que foi um aspecto que, curiosamente, foi pouco relevado até agora. A gravidade de algo que foi dito hoje aqui pelo Dr. Paulo Pedroso, daquele que desconta 14 anos para a Segurança Social e que depois desconta 9 anos para a Caixa de Previdência dos Advogados Ajustadores, porque mudou de entidade patronal, vamos dizer assim, tem direito a uma reforma igual a zero, porque todos os valores que ele descontou não são cumuláveis de um sistema para o outro. Se o fizer na Espanha e na França, aí os valores são cumuláveis e a sua carreira pode ser transitada para Portugal. Se o fizer na Segurança Social e aqui, aqueles valores que descontou são zero. Uma situação semelhante ou também grave é daqueles que têm de trabalhar em simultâneo numa entidade privada e que querem exercer a profissão liberal como solicitadores ou agentes de execução. E têm que descontar para os dois sistemas, correndo o risco também, se não fizerem os tais anos, o valor dos que descontam não lhes serve para nada. Isto são aspectos particularmente urgentes que temos de resolver e que o Congresso chama a atenção aqui nas suas propostas de recomendação, acrescendo que os colegas todos perceberam que é urgente uma negociação sobre o nosso futuro em termos de segurança social, em termos de regalias para todos os colegas e para o que pode ser a reforma, o apoio social que esperamos, principalmente para aqueles, e nós chegamos à conclusão que são perto de 40%, que têm as suas contribuições em atraso e que não têm neste momento nenhuma regalia. Grande parte deles, quando chegarem ao momento da sua reforma, vão ter reformas de miséria, porque os anos todos em que andaram a trabalhar não fizeram descontos, por várias razões, não foram obrigados a fazê-los, ou porque eles eram demasiado elevados para o que ganhavam. Isto vinha-se numa situação extremamente difícil. E nós não podemos pôr essa situação de lado, pensando que a questão só irá surgir daqui a uns anos, quando esses colegas que estão a entrar agora ou que entraram nos últimos anos constatarem que não têm direito à reforma. E houve alguém que disse aqui muito bem, não queremos ter colegas homeless. E temos que trabalhar para evitar isso. Em termos de conclusões do Congresso, eu não posso deixar, não vou maçá-los a ler as 103 recomendações que foram aprovadas. Eu percebi a cara de susto que tiveram quando falei em 103, não vou só chamar a atenção para algumas que me parecem particularmente importantes. Uma, o apoio judiciário. O Governo apresentou na última legislatura uma proposta de lei sobre o apoio judiciário. Essa proposta não foi, acabou por não ser analisada para a Assembleia da República com o argumento que se estava em final do período de legislatura. Tanto quanto sabemos, não foi reapresentada. A falta dessa legislação é especialmente grave para a nossa ordem e os nossos associados. Os agentes de execução não podem ser nomeados em processos executivos em que seja concedido apoio judiciário aos exequentes. Consequentemente, os exequentes não têm possibilidade de aceder desde as ferramentas eletrónicas como ao leilão eletrónico, desde a possibilidade de se fazer a remoção de bens para armazéns que são da responsabilidade do agente de execução, até à possibilidade do contacto pessoal que hoje em dia o processo executivo exige.
e que é extremamente difícil de ser efetuado pelos oficiais de justiça pelas razões sabidas. Os solicitadores têm uma lei de 2004 que determina que o apoio judiciário e a sua participação no apoio judiciário será regulamentada através de um protocolo celebrado entre a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Solicitadores de Execução. Desde 2004 que tentamos que esse protocolo seja elaborado e que deverá ser da responsabilidade da Ordem dos Advogados, da Ordem dos Solicitadores, do Ministério da Justiça. Essa lei permitiria ultrapassar a necessidade desse protocolo. Mas a verdade é que estamos cansados, ao fim de tantos anos, a questão não ser resolvida e estamos decididos a ir até às últimas consequências no sentido de se exigir que a lei seja cumprida. Podemos compreender as dificuldades que a Ordem dos Advogados terá, eventualmente, nesta matéria, mas não é aceitável que um solicitador que tem competência para tratar de uma série de processos nos tribunais não possa ter para tratar desses processos em sede de apoio judiciário. Isto é completamente incompreensível. Um outro aspecto que foi profundamente analisado neste Congresso teve a ver com a formação. Nós, ao longo dos últimos anos, já temos feito um esforço enorme em termos de formação inicial para os estagiários e formação contínua. Nunca é demais. Uma das fronteiras que ultrapassamos na semana passada e que para mim é extremamente importante foi a seleção dos nossos formadores através de um processo de concurso que permite acabar com qualquer dúvida sobre como é que é escolhido um formador por parte da Ordem, porquanto esse concurso seriou os candidatos, que são mais de 60, e garantiu que no futuro não só vão ser chamados em função dessa seriação para as ações formativas da Ordem, como também vão ser avaliados para se manterem na Bolsa de Formadores. Mas a formação teve aqui, na minha opinião, um aspecto extremamente importante. E refiro-me aos agentes de execução, que reafirmaram e disseram que consideram extremamente importante que a formação contínua seja uma obrigação e não uma faculdade da sua especialidade. E que na falta dessa formação poderá haver consequências a nível disciplinar. Para a nossa profissão, para o nosso prestígio profissional, esta deliberação do Congresso, esta recomendação aos órgãos da Ordem é extremamente importante. Também não posso deixar de destacar, e aqui, Sra. Secretária de Estado, a questão da intervenção dos agentes de execução nos processos administrativos. As leis estão feitas, os colegas têm tido formação, estão disponíveis, falha-nos uma portaria regulamentadora e o sistema informático para serem nomeados os agentes de execução. Agentes de execução que estão sem processos, porque o número de processos disponíveis anualmente para os agentes de execução, e aqui atrevo-me a ser arrogante, o Sr. Presidente do Supremo perdoou-me esta arrogância, pelo menos só com uma leve demonstração, é que a descida dos processos de execução neste país, que eram 330, 440 mil há 5 anos, e que o ano passado foram 80 mil, deve-se aos agentes de execução. Não deve-se a um trabalho absolutamente escondido, que permite que hoje todos aqueles que abusavam do sistema judicial e que tinham consciência que uma sentença não servia para nada, porque na grande maioria dos casos não era executada, passou a ser executada pelo esforço dos agentes de execução, pelos sistemas que os agentes de execução que foram criando, absolutamente, alguns deles, inéditos na Europa, como foi o caso do sistema informático de verificação das contas cliente, como é o caso dos leilões eletrónicos, que embora haja outros países que o tenham, não o têm com a qualidade que nós conseguimos garantir, vendendo e tendo transacionado bens nos últimos anos
de perto de 3 mil milhões de euros. E conseguindo algo que já tive a oportunidade de falar nisso ao Sr. Presidente do Supremo, que é de ficarmos surpreendidos quando o executado nos agradece por termos tratado o processo de execução deles, porque chegamos ao fim e sobrou dinheiro para lhes devolver, ao contrário do que acontecia antigamente, que era quando o processo terminava, informávamos que iríamos continuar com o processo em aberto, a penhorar o salário dele ou a pensão de reforma do pai ou do sogro, porque o valor que foi vendido o prédio nem sequer chegava a 1/3 do valor da sua hipoteca inicial. Isto resultou do trabalho dos agentes de execução, que nesse sucesso do trabalho sentem neste momento uma falta geral de processos que pode ser colmatada e deve ser colmatada através dos processos de execuções administrativas, jurisdição em que todos sabemos que os atrasos são enormes. E nós estamos cá disponíveis para ajudar a resolver esses atrasos e para ter uma intervenção nesses processos de execução direta, pessoal, com contacto com os executados, com os exequentes. Quero terminar a minha intervenção em que não vou ler as tais 103 recomendações, dizendo aos meus queridos colegas que, como hoje se disse, hoje é um dia que tem algumas particularidades, faz-se 20 anos em que se deu um incidente que mexeu com o mundo, que foi a destruição das Torres Gêmeas em Nova Iorque. Ontem faleceu o Sr. Presidente Jorge Sampaio. O colega Armando Oliveira deu-me há bocado uma sugestão que eu agarro com as duas mãos, que é de propormos, a título póstumo, a qualidade de sócio de solicitador honorário ao Sr. Presidente Jorge Sampaio. E isto porque nunca houve, na história da Ordem, nenhum presidente que tivesse sido tão atento connosco, presidiu ao nosso primeiro congresso, ao nosso segundo congresso, condecorou a nossa associação pública, mas fundamentalmente, sempre que estava connosco, sabia perguntar dos problemas, sabia tomar nota do que dizíamos e várias vezes o vi pegar em apontamentos e chegar à beira dos ministros da Justiça da época e dizer: ali os solicitadores estão a dizer que isto não funciona, o que é que se está a fazer? Nomeadamente, estou-me a lembrar, por exemplo, das penhoras bancárias. E a palavra dele e a intervenção dele foi extremamente importante em passos decisivos que se deram nesta casa. Portanto, julgo que será uma ótima recomendação. Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, no essencial, os solicitadores querem continuar a trabalhar para a Justiça. Querem que se lhes seja reconhecido um direito ao mandato judicial de uma forma muito mais alargada que está. Querem, por exemplo, e acho com toda a legitimidade, dizer que devem ter direito completo a assumir o mandato na primeira instância, sem limitações nas suas alegações. Não é compreensível que se diga que um solicitador, por exemplo, que tradicionalmente sempre foram os mestres dos mapas de partilha nos processos de inventário, e se venha a dizer que não podem dizer nem apresentar a sua sugestão sobre a forma à partilha. Isto é absolutamente inconcebível, nomeadamente perante a formação reconhecida hoje dos solicitadores, seja a formação inicial, seja a formação contínua. E, portanto, atrevo a terminar esta intervenção a pedir ao Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ao Sr. Presidente da Relação, ao Sr. Presidente da Associação Sindical dos Funcionários Judiciais, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, ao Sr. Representante da Ordem dos Advogados, que nos ajudem e compreendam estas manifestações, que julgo que são perfeitamente razoáveis e compreensíveis e que não têm nada de extraordinário. E são todas numa perspectiva de melhorar a justiça. Muito obrigado.
Terá agora lugar a entrega dos prémios solicitador Daniel Lopes Cardoso. Para tal, chamamos ao palco os membros do júri para acompanhar a entrega dos prémios. A senhora professora doutora Susana Videira, doutora Cláudia Boloto, representam aqui os membros do júri. Foram também membros do júri a doutora Diana Leiras e a senhora professora doutora Sandra Passinhas. E vou pedir ao senhor presidente do Conselho Profissional do Colégio dos Agentes de Execução, acompanhado pelo senhor bastonário, para se dirigirem aqui à frente para entregar Então, foi atribuída uma menção honrosa ao trabalho apresentado pela doutora Eva Sofia Tomásio Gomes Mendes, com o tema Práticas Comerciais Desleais, sob a ótica da criança e o regime geral da proteção de dados. Uma vez que a doutora Eva Mendes não pode estar presente, fez-se representar pelo doutor Rafael Parreira, a quem chamo. Uma salva de palmas. A sessão de foto da praxe, não é? Para a entrega do terceiro prémio, chamo aqui ao palco para acompanhar o senhor presidente do Conselho Profissional do Colégio dos Solicitadores, Dr. Júlio Santos. E então, o terceiro prémio é concedido ao Dr. Paulo Alexandre Ferreira João, com o trabalho alusivo ao tema A Proteção do Consumidor à luz do novo regime do crédito hipotecário. Muitos parabéns, Dr. Paulo Alexandre Ferreira João. Solicitamos agora o favor da Sra. Secretária de Estado da Justiça, o favor de fazer a entrega do segundo prémio, se não se importa. E então o segundo prémio é atribuído à doutora Ana Raquel Magalhães Barbosa, com o texto A Inversão do Contencioso no Código de Processo Civil Português. Muitos parabéns. E pedíamos, por fim, a Sua Excelência, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Juiz Conselheiro Dr. Henrique Araújo, para fazer a entrega do primeiro prémio, que não é surpresa, especialmente para a vencedora, doutora Bárbara do Rosário Coelho, com o trabalho A Aplicabilidade do Regime Jurídico do Teletrabalho ao Trabalho através de Plataformas Digitais. Doutora Bárbara do Rosário Coelho.
Muitos parabéns a todos. Prosseguimos. Sr. Bastonário dá umas palavrinhas. Com a autorização da doutora Dília e do Sr. Presidente, eu quero confessar que no meu improviso tinha lá um apontamento para falar do prémio e esqueci-me. Não levem a mal, mas só para dizer àqueles que não sabem, o prémio Daniel Lopes Cardoso foi constituído pela Câmara dos Deputados em homenagem ao antigo presidente Daniel Lopes Cardoso, que foi um homem que marcou a nossa história e que era profundamente ligado a tudo o que tinha a ver com a formação de uma forma entusiástica e diria eu que era um formador permanente. Tive a honra de ser colega dele no curso Lutador, mas tinha a preocupação permanente em estudar, em ensinar e em aprender, nomeadamente com o pai, que era o Dr. João Lopes Cardoso, autor das célebres partilhas judiciais. Este prémio tem aqui só 2 aspectos que eu queria fazer relevar. Primeiro, agradecer imenso ao júri, constituído por 4 professores que tiveram de ler os trabalhos apresentados, selecioná-los e fizeram um ótimo trabalho. E, em segundo lugar, dizer a estes colegas que receberam o prémio que é com algum orgulho que dizemos que todos os que têm recebido o prémio Daniel Lopes Cardoso têm marcado a história da nossa ordem. Parabéns. Tem agora a palavra a Senhora Secretária de Estado da Justiça, doutora Anabela Pedroso. Muito boa tarde, Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sr. Presidente e Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Sr. Presidente do Conselho Profissional dos Solicitadores, Sr. Presidente do Conselho Profissional dos Agentes de Execução, Sr. Presidente, minha homónima Anabela, Presidente Regional Regional de Coimbra, é isto, não é? Da ROSAI. Sr. Presidente da Relação de Coimbra, que tive o prazer também agora de o encontrar aqui, Sr. Representante da Ordem dos Advogados, Sr. Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, permitam-me só fazer aqui uma menção a algumas das pessoas. Às vezes, quando estou na vossa casa, quase que me sinto já na minha casa, não é? E, portanto, de facto, acompanho-vos já há alguns anos. E por isso ter aqui o Luís Góis, que meu querido amigo há muitos, muitos anos, e que também... É verdade, é verdade. Talvez muitos, acho que praticamente, talvez somente o Sr. Bastonário se recordará, mas em 2006 começámos a pensar uma coisa que podia ser um coiso de plástico, de vez em quando dá-nos problemas, é verdade, mas isso é outra história. Mas um cartazinho de plástico que tivesse lá um chip e que começasse a ter algum tipo de informação digital, e começámos a pensar por onde é que poderíamos começar a tentar motivar a parte do mundo privado para usar uma coisa que se chamou cartão de cidadão. E a primeira entidade com a qual falei, na época fazia parte dessa equipa que construiu algumas coisas bonitas em Portugal, apesar de tudo, foi exatamente com o Luís, na Ordem dos Solicitadores, na altura ainda não Ordem dos Solicitadores, e convosco fizemos a primeira experiência do que é que podia ser o atributo profissional associado ao cartão de cidadão. E, portanto, isto numa época que pouco ainda se falava destas coisas do digital. E por isso também era esta palavra que queria dar também para encontrar hoje aqui também o Luís, bem como a Sana Videira, que tenho tido o prazer de trabalharmos juntas ainda na Justiça e naturalmente é bom voltar a vê-la também por aqui.
E, claro, a Presidente do IRN, a doutora Filomena Rosa, com quem, ao longo destes anos de trabalho, de cumplicidade, apesar de tudo, temos conseguido levar, eu diria, a transformação digital à justiça, a justiça na componente registal, às vezes com dificuldades, e não estamos a escamotear, mas sempre juntas. Eu acho que esse é que também é um aspecto importante. Então eu volto ao discurso. Obrigada também pela oportunidade. É de facto com muito gosto que me encontro aqui convosco, efetivamente 4 anos envolvidos do vosso último congresso em Viana do Castelo, onde falávamos de coisas absolutamente extraordinárias na altura, estávamos todos tão motivados para o que ia ser os 4 anos seguintes, não imaginaríamos que 4 anos depois estaríamos ainda com máscaras e estaríamos numa plateia onde temos até às vezes dificuldade em interagir uns com os outros. Mas é bom estarmos juntos, é bom voltarmos a estar juntos. E por isso, para mim é um gosto continuar convosco naquilo que é, ao fim e ao cabo, a senda da transformação, a senda de melhor serviço ao cidadão, e vós, enquanto solicitadores e agentes de execução, têm um papel importante nessa componente. Por isso, eu acho que neste 8º Congresso, aí onde passaram muitos e interessantes e importantes oradores, acho que permitiu, e pelo menos foi isso que já tive como eco, uma discussão muito franca, muito participada, 103 recomendações, Sr. Bastonário, é obra. Portanto, vamos trabalhar nelas seguramente, porque serão importantes, seguramente, para aquilo que poderá ser o futuro de todos nós, não é? E acho que falaram aqui em matérias que, efetivamente, temos que aprofundar. Acho que a questão da digitalização da titulação, aquilo que pode ser a preocupação associada a penhoras de ativos digitais, onde falamos de matérias que muitas vezes na criptomoeda e a componente de blockchain, etc., temos muitas dificuldades, muitas vezes saber onde começa uma coisa e acaba outra, e apesar de tudo, essa segurança jurídica e digital no contexto do blockchain pode efetivamente ajudar. Mas aquilo que está em cima da mesa e que continua a ser uma obsessão para mim, e diria que talvez será aquela que me acompanhará até ao fim, é a questão da identidade digital. E o que se passa é que quanto mais nós somos digitais, não sendo digitalizados, cada vez utilizamos mais o digital, a questão da identidade é, para mim, um dos aspectos fundamentais. E talvez seja aquele onde, do ponto de vista global, estamos a trabalhar com menos intensidade. Nós precisamos saber o que somos enquanto entidade física, mas precisamos saber o que somos e o que temos direito e o que temos de direito de privacidade na identidade digital. E é neste paralelo que acho que o trabalho e aquilo que foi inclusivamente os vossos, durante o painel que falaram sobre esta matéria, eu diria que é talvez um dos aspectos que merece e deve ser aprofundado. Por isso, aquilo que tem sido também as vossas preocupações, os temas que vos têm afetado, quer do ponto de vista físico, quer também a vossa adequação e a vossa adaptação a este mundo digital. Porque esse também é o aspecto mais fascinante de tudo isto. E deixem-me dizer-vos com toda a naturalidade. Eu tenho 66 anos. Há 44 que faço serviço público. Exato. Uau, já tenho assim um coisa. Bem, não interessa. Mas é fantástico, 44 anos depois, ainda conseguir sorrir e ainda conseguir olhar para vós e dizer vamos lá mais de 44 anos fazer coisas giras. Porque é efetivamente isso que quer dizer transformação. E o vosso trabalho e aquilo que os agentes, que a parte dos solicitadores e agentes de execução têm feito ao longo destes anos, eu conheço e acompanho a vossa atividade, como dizia, já há muitos anos, mas seguramente desde 2016 tem sido onde tenho tido o privilégio de estar mais próximo de vós, é extraordinário. Não há projeto mais inovador que seja que eu não me recordo de vós. E digo, podemos experimentar isto, nem que seja num piloto. Recordam-se a questão do predial, da questão do BUPI, de irmos... Mas eu já falo disso. Mas esse é talvez um dos aspectos que eu acho mais importantes e aquilo que diz da vida e uma vida saudável de uma organização. E a vossa vida saudável em termos de organização é saber que estão prontos à mudança. Estão ou não estão? Quem é que não está pronto para mudar neste mundo digital? Nenhum. Todos estão prontos. Então, bora lá. E vamos tentar fazer diferente e tentar fazer melhor, sobretudo para aqueles que, na prática, às vezes esquecemos, e é bom que nos lembremos todo o dia, a toda a hora. Nós não estamos aqui para nos servir a nós próprios. Eu sou servidora pública
E, como servidora pública, continuarei a fazer o meu papel, seja hoje como Secretária de Estado, seja amanhã como cidadã, seja depois de amanhã, não sei. Mas continuaremos a fazer o nosso trabalho. E é esse aspecto fundamental. O que é que podemos fazer pelos outros? Que possa melhorar a vida dos outros e a nossa, enquanto cidadãos. É disso que diz respeito à transformação digital. E não outra coisa que seja. É tão cool ter aquela aplicação, é tão giro voltarmos a usar um smartphone. Eu adoro tudo isso, é? Atenção, portanto, este é o primeiro que veio para Portugal, deixem-me dizer-vos. Portanto, gosto muito destas coisas, mas o fundamental somos nós, enquanto pessoas, enquanto seres. E é disto que nós temos que continuar a falar. E é por isso que não posso deixar de saudar o empenho da Ordem na sua organização e este espírito de partilha que tem sido, efetivamente, para mim, extraordinário e que eu sinto sempre quando venho a encontros em que estou convosco. Por isso, ao fim destes anos, e é engraçado, o Sr. Bastonário falava exatamente da plataforma e leilões. Eu acho que é uma das experiências daquilo que também tem sido esta parceria com o Ministério da Justiça. Lembrando o leilões e os quase 3 mil milhões de euros que estão em vendas desde 2016, em maio de 2016, quando é que a vossa plataforma começou, mas também outras áreas, como foi uma coisa que talvez tenha passado despercebida em 2017, que foi quando começámos com a consulta online do processo executivo. E foi um trabalho feito convosco, foi um trabalho que conseguimos efetivamente levar a bom porto. Ou então, aquilo que é talvez o aspecto mais importante, que não se vê, mas do qual depende todo o vosso e o nosso trabalho, que é a interoperabilidade. E essa questão da interoperabilidade que começámos entre o CISAI e os sítios, e que deu origem, de facto, a uma questão de resolver alguns dos problemas que se tinha na época associados às execuções, mas também aquilo que representa hoje a interligação de todos os sistemas de informação, eu diria que talvez seja um dos aspectos mais importantes a referir. E por isso, quando há dias também tive o prazer de, nem de propósito, estar com o Sr. Bastonário e o Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo, exatamente numa assinatura de um protocolo para a regularização do património do domínio privado desse mesmo município, nem de propósito veio-me novamente à mente, naturalmente, o trabalho que vocês fizeram. Quantos aqui participaram já agora no piloto do BUPI? Sr. Bastonário, estão um pouco representados aqui, caramba. Estão poucos representados dos bupianos, daqueles que andaram a fazer o cadastro predial. Não, do geopredial. Quem é que fez o geopredial durante o período... Ah, pronto. Desculpem lá que eu estava a usar a sigla deste lado. Obviamente tinha que usar, era a vosso lado. Pois, claro, a do geopredial. E reparem, com esse trabalho que se fez naquela altura dramática, recordam-se, nós começámos em 2018, porque tínhamos tido os incêndios em 2017, e fizemos o protocolo convosco exatamente nessa altura, e começámos em 2018. Nós conseguimos chegar, provar que era possível fazer diferente, e naquela altura, num ano, fizemos 50% da área conhecida em 10 municípios. Se tem questões para resolver, claro que tem. Se ainda discutimos às vezes sobre a questão de juridicamente estar ou não estar ciente do que é o papel do cadastro e o cadastro simplificado, claro que sim, mas é bom que tenhamos essa discussão, porque é também dessa discussão que vem à luz. Eu sei que ontem falaram sobre algumas questões ainda associadas à titulação online, que nos vão ser muito úteis, já que essa matéria, confesso, tem sido difícil de fazer chegar a bom porto. E é pena que não tenhamos a oportunidade, nem que seja de testar, para ver se vale a pena continuar ou não. Mas, desse ponto de vista, eu diria que temos aqui uma boa base de partida. E é nisso que também, nesta fase de expansão, estamos a contar convosco. E a expansão do cadastro predial, do cadastro simplificado no território, que já está neste momento em quase 90 municípios e que nos vai permitir avançar para todo o país que não tem hoje cadastro, vai juntar-se a componente de interligação, agora sim, por web service, esta palavra, uma ligação quase direta entre aquilo que é os sistemas de informação do BUPI e do geopredial, e que vai permitir que vós, quando estão a fazer a vossa georreferenciação e quando estão a fazer o vosso processo no contexto geopredial, automaticamente essa informação é enviada para o cadastro simplificado. Vejam a mais-valia daquilo que nós vamos poder fazer e aquilo que o vosso trabalho vai ter como mais-valia também para todos nós em Portugal. E por isso, a inovação é também feita destas coisas e destas parcerias, porque o vosso trabalho no território é fundamental. A tecnologia suporta,
Mas o que faz a diferença, naturalmente, são as pessoas. E não estou a dizer por dizer, é porque o sinto verdadeiramente. E por isso não posso deixar de referir que, até na área judicial, nos primeiros 3 meses deste ano, foi possível alcançar uma taxa de resolução das ações executivas de cerca de 165,8%. Aliás, como a Sra. Ministra ontem, o Ministro da Justiça ontem dizia, o 26º trimestre consecutivo, em que a taxa de resolução é superior a 100%, tudo isto se deve às pessoas. Deve-se aos magistrados, deve-se aos advogados, deve-se aos funcionários judiciais, mas também se deve a ordens como a dos solicitadores e agentes de execução. E, de facto, ilustra aquilo que eu acho mais importante, que é uma administração da justiça feita em parceria e com resultados que mobilizam toda a gente. E é disto que nós estamos, neste momento, a falar, sobretudo quando o que nos aconteceu neste período da pandemia faz-nos pensar que, efetivamente, o digital tem sentido. Às vezes refilamos, mas, na verdade, o digital tem sentido. Mas o digital tem sentido e tem que ter, efetivamente, respostas de curto prazo. E é por isso que, na área governativa da Justiça, o PRR, o novo Plano de Recuperação e Resiliência, vai ser, talvez, a oportunidade singular, seguramente, para concretizar este processo de transformação. E quando falamos nesta questão do digital por definição, o que nós queremos dizer é não vamos nem podemos estar a pedir aos cidadãos aquilo que a administração tem, mas isso não significa que entre aqueles que fazem também essa intermediação não possam ter acesso a essa informação. E o digital por definição é para suportar o trabalho, não é para substituir, naturalmente algumas tarefas serão substituídas, tarefas mas não profissionais. São coisas diferentes. Automatizar não significa substituir pessoas, é simplificar o trabalho das pessoas. E desse ponto de vista, eu acho que temos aqui a grande capacidade e o grande momento para a reforma. E a reforma, na efetiva acessão desta palavra. A reforma não é só a reforma regulamentar. A reforma significa também a reforma de mentalidade, significa de sistemas de informação, significa das nossas organizações, significa da maneira como nós olhamos para o cidadão, como nós olhamos para as empresas e colocá-los efetivamente naquilo que se tornou um chavão, infelizmente, nos últimos anos, que é o cidadão no centro, a empresa no centro. Mas eu diria no centro do quê? O que nós precisamos é de ter sistemas que, de facto, sistema global, não é sistemas de informação, sistema em que a organização, em que os processos, em que as pessoas efetivamente pensam a pessoa, o cidadão, o outro lado. E é disto que nós vamos ter a possibilidade de trabalhar e, por isso, o PRR também é uma oportunidade para a Ordem. Também é uma oportunidade para todos vós, porque vamos poder, seguramente, ter parcerias que permitirão desenvolver, mais uma vez em conjunto, sistemas, formas de funcionar que poderão ser úteis para todos nós. E, por isso, no fim, hoje, quando se fez agora a assinatura do protocolo, eu pensei, de facto, estamos a assinar um protocolo para... Apesar de tudo, é um valor bastante mais aceitável, digam lá, não há dúvida nenhuma. Mas, de facto, o futuro vai ter que ser outra coisa. Vamos ter que pensar de outra maneira. E é aqui que ficará o nosso repto também na área registal. Estamos a mudar, queremos mudar e tudo faremos para mudar. E é disso que também que faz parte o vivermos nesta sociedade. Por isso, termino com um agradecimento a todos vós. Perdoem-me se me excedi nas palavras, mas é pelo entusiasmo e o carinho que tenho por todos vós. Agradeço ao Sr. Bastonário, agradeço a todos vós o trabalho e o empenho e o trabalho que tem desenvolvido em colaboração com a área governativa da Justiça. E por isso dizemos, se vamos rápido sozinhos, melhor iremos se formos juntos, porque chegamos mais longe. Muito obrigada e até sempre. Vai usar da palavra Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Juiz Conselheiro Henrique Araújo. Senhora Secretária de Estado da Justiça, Senhor Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Presidente do Conselho Profissional dos Solicitadores,
Sr. Presidente do Conselho Profissional dos Agentes de Execução, Sra. Presidente Regional de Coimbra, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Sr. Bastonário, permita-me que, na pessoa de Vossa Excelência, saúde todos os congressistas. É uma enorme honra para mim, na qualidade de Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, poder encerrar os trabalhos deste 8º Congresso dos Solicitadores e Agentes de Execução. Agradeço-lhe por isso, reconhecido, o convite que me dirigiu. Estes 2 dias de Congresso coincidiram, infelizmente, com um momento de grande tristeza e consternação para todos nós. O falecimento do Sr. Dr. Jorge Sampaio, antigo Presidente da República. Pesa-nos ter partido um símbolo da democracia e da liberdade, um exemplo do humanismo e da tolerância, uma referência da ética e da força dos princípios. O Dr. Jorge Sampaio disse numa ocasião que a solidariedade não é facultativa. Esta frase define um homem que sempre lutou pela defesa dos mais fracos, dos desprotegidos, dos excluídos. Um homem com sensibilidade para perceber e se emocionar com os gestos mais simples do povo. Um homem genuinamente afetuoso. Conhecida foi também a sua cruzada por um sistema de justiça que desse efetividade à tutela dos direitos dos cidadãos. E este é também o ponto que converge com as palavras que tenho para vos dirigir. Ilustres congressistas, registro a oportunidade dos temas escolhidos e a concepção engenhosa e criativa de painéis múltiplos em mesas redondas, aglutinadoras de vários quadrantes da área da justiça e de outras áreas ao serviço do cidadão. Enunciaram-se e debateram-se problemáticas instantes, como a distribuição dos processos aos agentes de execução, a integração dos solicitadores no sistema do apoio judiciário e o desregulamento das profissões. Votaram-se propostas sobre a segurança de quem participa em escrituras ou divórcios à distância e a penhora das criptomoedas. Nos atos celebrados à distância, defendeu-se que no âmbito das escrituras, divórcios ou outros documentos digitais, seja garantida a presença física de um profissional com competências legais junto de cada local onde esteja presente um dos envolvidos na realização do ato, por forma a mitigar os possíveis cenários de ameaças, coações ou outros fatores suscetíveis de condicionar a livre vontade e o esclarecimento das pessoas. O tema da penhorabilidade da criptomoeda em processo de execução é também de extremo relevo atual. Atendendo, por um lado, ao extenso número de ativos virtuais, como a Bitcoin, e, por outro, à quantidade de transações não rastreáveis em virtude da inexistência de um sistema central. Antevê-se a necessidade de legislação em matéria de ativos digitais, designadamente no que concerne à sua apreensão e oportunidade de venda. Propôs-se a integração destes ativos numa categoria penhorável e a definição de regras que permitam a sua localização, penhora e venda. O grande empreendedorismo digital da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução culminou com o novo portal agregador do serviço dos solicitadores de execução e agentes de execução. Esta plataforma vai permitir a qualquer cidadão a pesquisa dos solicitadores e agentes de execução mais próximos em função da localização do utilizador, assim como de valências tão específicas como a capacidade de falar línguas estrangeiras ou de ter acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Debateu-se o futuro da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores, tema da maior importância para o setor. Neste âmbito, ponderou-se a regressão da dimensão contributiva e a necessidade de adequar o regime da Caixa de Previdência e de garantir a solidariedade intergeracional. No momento de viragem que irá determinar o futuro previdencial, a Ordem apresentou propostas, alumiou os caminhos de uns e estimulou os percursos de outros. Destaco a criação da Comissão de Jovens da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução no dia 11 de dezembro de 2020,
em pleno período pandémico. Uma ordem profissional que acolhe os seus jovens e promove o contacto pessoal e a troca de sinergias torna-se um elo de comunicação de todos os associados. Conjuga ao mais alto nível o saber da experiência profunda com a dinâmica de ideias, de frescura e de ímpeto na ação. No que concerne ao registro, sublinho o papel relevante da Ordem na defesa da propriedade, do ordenamento do território e do ambiente. A Ordem tem sido promotora do serviço geopredial, um serviço prestado por solicitadores com formação específica e que permite a georreferenciação de terrenos. Temos assistido ao aumento da capacidade de resposta do balcão único do prédio, ou simplesmente BUPI, graças a uma estreita colaboração entre o Instituto dos Registros do Notariado e a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. É compreensível o papel que o solicitador pode assumir neste cenário em que a propriedade não é algo de evidente ou inquestionável, nomeadamente como mediador de conflitos e pacificador social. É igualmente marcante o empenho da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução na construção de pontes entre todos os atores judiciários, antecipando problemas e eliminando entropias. Congratulo-me especialmente com a celebração de protocolos entre a Ordem e o Centro de Estudos Judiciários e com o Instituto dos Registros do Notariado, numa convergência de vontades de cooperação com respeito pela autonomia de cada um. A Ordem não só assegura a formação inicial dos seus associados, como promove ativamente a sua formação contínua, numa perspectiva multidisciplinar de sensibilização para novas realidades, com o objetivo de que as normas jurídicas sejam aplicadas de modo coerente e transversal às várias profissões. Nos difíceis tempos de pandemia, a Ordem realizou reuniões à distância, recorreu ao teletrabalho, assegurou todo o expediente. Solicitadores e agentes de execução continuaram a exercer as funções com dedicação e resiliência, na certeza de continuarem um caminho de reinvenção de formas para se manterem próximos. Minhas senhoras e meus senhores, a Justiça é um lugar de referência. É o sítio onde se discute a verdade, a razão e a ordem. A Justiça é todo um sistema em que se integram e cooperam profissionais de várias áreas. Juízes, magistrados do Ministério Público, advogados, autoridades ligadas à investigação, notários, solicitadores, agentes de execução, funcionários judiciais, peritos, árbitros, etc. Enfrenta, como sabemos, enormes desafios e padece de muitos problemas agravados pela pandemia. Desses problemas já tenho falado e continuarei a falar. Mas em nenhum deles se descortina o mínimo sinal de que os bloqueios ao bom funcionamento do sistema se fiquem a dever a uma atuação menos eficaz dos senhores solicitadores e agentes de execução. Bem pelo contrário. O que as estatísticas demonstram, em correspondência com a percepção de todos quantos operam no sistema, é que na zona de interferência com esse sistema, o papel dos senhores solicitadores e agentes de execução tem sido notável, exemplar. Fica aqui, pois, uma palavra de profundo reconhecimento pelo persistente e aturado trabalho desenvolvido por todos os senhores solicitadores e agentes de execução. E uma especial felicitação ao senhor bastonário, Dr. José Carlos Rezende, pelo dinamismo, perseverança e inteligência como tem dirigido os destinos da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Neste momento de encerramento do 8º Congresso da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, ao qual tenho a honra de me associar, cumprimento todas as senhoras e senhores solicitadores e agentes de execução, pelo trabalho árduo ao longo destes dias de Congresso, pela ação cotidiana e contributo para a melhoria do sistema de justiça, por se dedicarem à profissão com espírito de missão e de responsabilidade, em aplicação do estatuto que vos é conferido e que tem reflexos na vida das famílias e das empresas.
Espero que em vós continue a prevalecer a humanidade, a ética, a responsabilidade, a procura da essência do justo que não se esgota na legalidade estrita. Termino com uma mensagem de homenagem e reconhecimento a todos os senhores solicitadores em execução, pedindo que se mantenham como referenciais de dedicação e de justiça para os cidadãos. Muito obrigado. Em nome de Sua Excelência, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, declara-se encerrado o 8º Congresso da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Vamos agora assistir a um vídeo do resumo do Congresso. Obrigada a todos pela presença. Foi bom voltarmos a estar juntos. Boa tarde e boa viagem de regresso. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. To create a song, I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. See the horizon.
the highway.